Fala galera, mais um vídeo do curso rápido de matemática financeira, esse curso voltado para o edital do Banco do Brasil de 2021. Concurso que, seguindo a risca o edital, encerra o seu assunto na primeira parte dessa aula, que seria fluxos de caixa e diagramas de fluxos de caixa. Só que às vezes o edital é malaco, ele fala uma coisa e cobra outra na prova, e a gente vai passar todo o tópico relacionado a fluxo de caixa em nível médio, que a gente estaria lidando com matemática financeira. Então a gente vai falar de VPL, TI e alguns indicadores de análise de projetos. Beleza? E tudo no nosso esquema, nos nossos macetes. Não vai precisar decorar a fórmula, você vai entender por que ela existe. Então qual é a do fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entrou e saiu da empresa. Porque nem toda a venda é à vista, ou nem todo recebível a empresa consegue de fato receber, e tem alguns gastos que não são registrados também na apuração do lucro. O caixa é o que efetivamente entrou e saiu de din-din para a empresa. E dinheiro na mão é o que importa, é o que faz a empresa ter riqueza, aumentar a sua riqueza. Então aqui basicamente o diagrama para chegar no fluxo de caixa. A receita é o total de vendas, menos os custos e despesas, descontada a depreciação. Aqui para critério de curiosidade, viu galera, do que é o fluxo de caixa. Não precisa decorar isso aqui. Menos impostos e o capital de giro, que é o fluxo de clientes, estoques e de fornecedores, que é o que faz a empresa girar. E alguns investimentos que possam ter tido em bens de capitais, carro, imóvel, máquinas, equipamentos, etc. Vai gerar o fluxo de caixa da firma. E o que é que o edital pede? Essa dificuldade aí que vocês estão vendo. O diagrama do fluxo de caixa, que nada mais é do que registrar as entradas e as saídas em forma visual. Um diagrama típico de investimento no período zero, ele vai ter uma seta para baixo, indicando que saiu do caixa o valor registrado, e nos outros períodos vão ter um retorno. Há um tipo específico de fluxo de caixa que são séries uniformes. A gente começou a ver sobre isso quando a gente falou de price, sistema de amortização price, na aula anterior. É bom dar uma olhadinha porque a gente vai usar isso aqui nessa aula e pode ser cobrado na análise de projeto de investimento. E a série uniforme é o quê? Uma saída única no período zero e todos os outros períodos do 1 ao N, um rendimento de igual valor. O fluxo de caixa vai ser igual. Um diagrama típico de financiamento. A primeira seta é para cima, indicando que houve entrada no caixa, o valor que você captou com financiamento ou com empréstimo. E as outras setas vão ser para baixo, indicando que houve uma saída de caixa. Esse financiamento, se você trabalhar certinho, vai estar sendo pago nos outros períodos. E o diagrama de série uniforme, uma única seta para cima e todas as outras, tendo esse traço aqui na horizontal para indicar que é o mesmo valor, para baixo do período 1 ao período N. Pronto. Pelo edital acabou a aula aqui. Tchau? Tchau não, né? Vamos nessa. Então, beleza. E aí a gente usa o conceito de fluxo de caixa para buscar entender o valor de um ativo. O ativo é o quê? Um bem ou direito que você vai colocar seu dinheiro tendo em vista ter rendimentos com esse ativo. E rendimentos aqui sinônimos de fluxo de caixa. Tem duas variáveis principais na análise de investimento na escola de teoria de valor, que são os rendimentos e o retorno esperado com aquele investimento. E como é que a gente lida com essa teoria de valor dentro da matemática financeira? A gente vai considerar o valor do dinheiro no tempo, porque tanto o rendimento ou os fluxos de caixa como o retorno eles são esperados. Então é uma projeção que foi feita. Só que eu quero saber qual seria hoje o investimento necessário, ou o investimento vai compensar as expectativas de rendimento, ou seja, os rendimentos vão ser maiores que o investimento inicial na data de hoje.
Então esses rendimentos esperados vão ser trazidos a valor presente. Por isso que o valor do dinheiro do tempo entra na jogada. E também outro tópico fundamental da matemática financeira, que é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade vai estar expresso no retorno esperado, que vai ser a taxa, o nosso izinho que a gente está vendo aí ao longo do curso, que vai trazer os fluxos de caixa a valor presente. E por que o custo de oportunidade? Para ver se compensa fazer esse investimento em troca de deixar esse dinheiro em alguma alternativa ou outro projeto que a empresa pode estar aplicando. No caso de um investidor em outra empresa, ou até deixar esse dinheiro na conta, deixar no CDB, no CDI. Antigamente deixar na poupança, né? Para quem não sabia o que era CDI. Então, é o custo de oportunidade que vai dizer se você faz investimento ou deixa esse dinheiro parado na conta. E como é que a gente expressa isso matematicamente? Eu só vou colocar dentro da fórmula o que eu acabei de expressar. Que eu quero que os fluxos de caixa futuro, o rendimento esperado, seja maior do que o investimento feito. E esses fluxos de caixa futuro, esse rendimento, ele vai ser descontado por uma taxa de esperança, a taxa mínima de atratividade para eu fazer esse investimento. Então, o valor de um ativo, o valor de um projeto, vai ser o investimento necessário para fazer aquele projeto, mais a soma dos fluxos de caixa esperados daquele projeto até o término do projeto, e se for um ativo, até o fim da vida desse ativo. Então esse exão dá um medo, né? Mas ele significa a soma dos fluxos, dos N fluxos de caixa. Fluxo de caixa 1, o fluxo de caixa 2, até o fluxo de caixa N. N é o último período a ser considerado. E se você olhar aqui, a gente tem a nossa velha fórmula de quê? De juros compostos. O montante, no caso aqui o capital, vai ser igual ao montante dividido por 1 mais I elevado a N. Nada de novo sobre o sol. E aqui a gente entra nos indicadores de análise de projetos. E o que é um projeto? É um investimento que tem início e fim. A compra de um maquinário para a indústria. Digamos que esse maquinário seja pago em 10 anos. Depois de 10 anos, a indústria vai tentar vender ou ele vai ficar inutilizável. Isso é um projeto. Eu fiz um projeto, para vocês verem a simplicidade disso aqui, para ver se eu comprava um bebedouro ao invés de estar continuando comprando garrafa de água toda semana para a empresa. Então o projeto é uma coisa que tem início e fim. E o que é que você vai avaliar do projeto? O fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa que realmente vai estar demonstrando as entradas e saídas totais de dinheiro com a implementação daquele projeto. E o valor presente líquido, ou VPL, é justamente isso. A diferença do fluxo de caixa esperado, trazido a valor presente, e ele vai ser positivo, porque vai ser uma entrada, e o investimento, que é uma saída, quanto eu vou estar gastando para aplicar esse projeto, e qual é a diferença desse investimento para o que ele vai me gerar, que é esse fluxo a soma desse fluxo de caixa trazido a valor presente, que a nossa formulazinha está mostrando. É só a expressão matemática do que a gente acabou de explicar. Não tem mistério, não precisa decorar nada. E qual é a interpretação do VPL? Se ele for positivo, ou seja, a soma dos fluxos de caixa esperados, for maior do que o investimento inicial, esse projeto seria viável. E qual é a dificuldade de você olhar só o VPL? Porque se eu posso aplicar esse dinheiro, eu tenho mais de um projeto em vista que vai ter a mesma utilidade, só o valor do VPL talvez não seja o suficiente para fazer a comparação entre eles, para dizer se um é melhor que o outro. Por quê? O projeto A teve um VPL de 2.000 e o outro teve um VPL de 3.000. Mas eu estou considerando o investimento aí, eu só considerei para chegar no valor de 2.000 e 3.000, que eu sei que a diferença do fluxo de caixa para o investimento é o VPL. Mas e aí? Qual é o tempo de retorno? Qual é o investimento que foi feito para cada um dos projetos A e B? Então o VPL sozinho é muito importante, mas quando a gente tem dois projetos mutuamente excludentes, ou um ou outro, ele tem que ser complementado. E aí como a gente complementa essa análise? Uma das ferramentas
é a taxa interna de retorno, a nossa famosa TI. E a TI nada mais é do que o I, a nossa taxa, que vai zerar o VPL, ou seja, vai zerar os fluxos de caixa futuro. Isso é o que? A TI vai expressar o retorno percentual do projeto. Quanto aquele projeto vai render enquanto ele tiver em operação. Aquele maquinário que eu dei de exemplo. Durante 10 anos eu vou ter um retorno de 15% ao ano. Essa é minha TI do projeto. E se minha TI é maior do que a taxa de desconto, do que o I que eu usei para avaliar o projeto, aquele projeto teoricamente seria viável. Agora, qual é o problema de usar só a TI? Porque ela não considera o investimento necessário para o projeto. Ela só considera os fluxos de caixa. Ela zera o VPL, ou seja, ela zera o fluxo de caixa. Então a TI pode ser positiva e o VPL ser negativo, ou seja, os fluxos de caixa não superam o investimento do projeto. Só que ela é um indicador interessante e é cobrada no concurso. Eu não coloquei a fórmula dela, porque a fórmula dela você não consegue fazer na mão. Se for para um período só, até dá para a gente fazer por dedução. Mas geralmente vai ser uma questão teórica relacionada com a TI, ou uma questão assim, a TI é positiva, a TI é negativa, a TI é maior do que a taxa de desconto ou o custo de oportunidade do projeto. E aí vai pedir para você avaliar se é viável ou não. Mas muito cuidado, a gente tem uma questão aqui para mostrar como a TI é usada como pegadinha em concursos. E para resolver tanto a questão do VPL como da TI, a gente tem um índice de lucratividade, que é o que? A razão do valor do projeto, ou VPL mais o investimento inicial, dividido pelo investimento inicial. E qual é a utilidade do ILL? Ele vai ser útil justamente para comparar projetos mutuamente excludentes, ou um ou outro. Porque ele vai considerar tanto o VPL, que a TI não considera, e ele vai considerar o investimento necessário, o incremento que o fluxo de caixa gerou no investimento necessário. Então, quanto maior o ILL, melhor vai ser o retorno daquele projeto. E ela vai indicar o quê? O ganho do investimento a cada real investido. A cada real investido inicialmente, qual é o retorno futuro esperado. Então, se fosse para elencar os indicadores, seria a TI, o VPL e o índice de lucratividade. Tem mais um indicador que é o payback, é o pagamento de volta. E ele busca captar o tempo do retorno do investimento, tanto nominalmente como efetivamente. E qual é a diferença aqui do payback simples, que é o nominal, e o payback efetivo? Eu dei um exemplozinho aqui desse fluxo de caixa, um fluxo de caixa de investimento, já que houve um dispêndio inicial, houve um gasto inicial no período zero. E a taxa de atratividade por fazer esse investimento seria de 10% ao ano. Então no primeiro ano teve 2.000 de rendimento e nos demais 5.500. O payback simples vai ser o quê? A soma do investimento mais os fluxos de caixa nominais. E qual é o problema do payback simples? Porque ele desconsidera a nossa dica de ouro. Só avaliar valores no mesmo período de tempo. E aqui eu estou avaliando o investimento de hoje sem considerar o valor do tempo, para o investimento 1, para o investimento 2 e assim em diante. Então, para o payback simples, esse projeto daria um retorno dentro de 3 anos. E dentro de 3 anos, o projeto foi pago. Daqui para frente seria só lucro. E o payback descontado, ele é igual à fórmula do VPL, e ele vai considerar o quê? Justamente o valor do tempo, o valor de dinheiro no tempo, que o payback simples não considera. Então eu vou estar usando a taxa de desconto para descapitalizar, para jogar esses fluxos de caixa para a data inicial. E aí sim tirar a diferença do investimento que é requerido. E aqui, fazendo o payback descontado, eu chego no prazo de 4 anos, ou seja, só no quarto período que eu consigo zerar o investimento inicial, considerando o custo do capital, a taxa mínima de atratividade para aquele investimento. Beleza, galera? Primeira parte da aula, vamos em frente.